Olá, saudações a você que clicou nesse vídeo, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Na parte anterior desse vídeo, da nossa conversa com o professor Eduardo Chagas, nós estávamos conversando sobre o que é ciência na perspectiva do Marx. Nessa parte agora, vamos ver com o professor Eduardo Chagas sobre a ciência no âmbito do capitalismo, mas a ciência enquanto mercadoria. Professor, já inicio te perguntando, na parte anterior, o senhor falava de um problema que se criou no âmbito da ciência, ou melhor, de um problema que se criou para a ciência no âmbito do capitalismo, que é a perda da autonomia da ciência. Ou seja, a ciência que deixou de ser autônoma e passou a ser financiada pelo capital, direcionada, um instrumento do capital. De que modo essa ciência se tornou um produto do capital? O senhor poderia explicar para a gente aí, ou seja, uma espécie de mercadoria do capital e para o capital? Ou seja, gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa ideia da ciência como mercadoria em Marx. Quarto, a ciência como mercadoria. Ora, no século XX, no século XXI, né, o neoliberalismo, o capitalismo avançado, vai dizer que mercadoria não são só coisas, não são só bens materiais, não são só coisas materiais, mas também coisas imateriais. Não são só bens materiais, mas também bens imateriais, né? Ou seja, bens intelectuais são, pelo capitalismo contemporâneo, como propriedades intelectuais, ou como propriedades, né, do intelecto, e como propriedade privada. Bom, o senhor poderia exemplificar, citar exemplos que ilustram essa ideia da privatização da ciência? Ou seja, essa ciência usada em favor do capital, de que forma que ela é usada em favor do capital? Né? E que esses bens, né, da ciência, por exemplo, ideias, sacações, né, criações científicas, as ideias da ciência, né, são bens intelectuais. São, o capital diz, eu acho mais isso aí de propriedade intelectual, e que tem que ser resguardado esses bens, vejamos, né, pelo direito de propriedade. Logo, que são as ideias da ciência, sabe? As ideações da ciência, as sacações da ciência, e o que possa, né, o que pode, né, ou o que possa vir, né, dessas sacações, dessas ideias científicas, vejamos, não é para o público. O público não deve ter acesso a essas ideias e não é para beneficiar o público. São ideias privadas, bens privados, ou seja, que tem direito de propriedade. Logo, essas ideias da ciência, essas ideações científicas, né, vejamos, ela deve ser resguardada, né, pelo direito de propriedade. Como? Através de marcas, através de patentes, através de direitos autorais. Né? Logo, os indivíduos não podem ter acesso livremente às ideias da ciência, às ideações da ciência. E as derivações dessas ideias, dessas sacações, que são as descobertas, invenções, etc. Ou seja, que a ciência não está voltada, como a gente pensa, né, para salvar a humanidade, para o progresso da humanidade, né, para responder às necessidades da humanidade. Que a ciência não é o conhecimento livre, da livre do mercado, e não está voltado para os interesses da humanidade, para os interesses do capital. E que os indivíduos não podem ter acesso livremente, né, à ciência, tá? Porque ela é vista no capitalismo avançado como uma mercadoria. Certo? Ou seja, a ciência, essa ciência majoritária, que vai ser financiada, ela só é, vamos dizer assim, vista pelo capital como uma ciência que deve ser investida, que deve ser subsidiada, se ela puder, né, como ideia, como ideação, vir para o mercado, para poder ser vendida, né? Para poder ser comprada, trocada. Ou seja, os indivíduos, se quiserem ter ciência, conhecimento científico, tem que comprar. Ou seja, tem que ter capital. Né?
Ou seja, não é para o público. Vejamos, né? E aí a gente fala assim, eu estou falando assim, não estou falando assim, você não é autônomo, não é livre, né? E aí nós vimos um debate, por exemplo, né, aqui, há pouco tempo, a Covid, né? E todos nós fomos obrigados a defender a ciência, justamente, dentro de um contexto de escrotismo, diante de nós temos que defender a ciência. Agora, nós temos que ter um certo cuidado entre nós. A ciência não é neutra. A ciência não é independente. A ciência está preocupada, né, com a humanidade, com os interesses da humanidade, para nos salvar. Isso não existe, isso. Né? É uma cabeça fantasmagórica, é uma visão ingênua acerca da ciência. Né? A ciência, claro, a ciência como pesquisa científica, ela existe, mas ela não tem apoio financeiro. Ela vai a passos lentos, né? Certo? Porque a ciência, com a sua agenda científica, com preocupação científica, com preocupação em desenvolvimento, em desenvolver o conhecimento científico, né? Essa ciência não tem apoio. Ela vive à margem, né? Disputando entre os cientistas, mas sem apoio. Ela vai muito lenta, né? Tá certo? A ciência que vigora, a ciência majoritária, né? Certo? É uma ciência subordinada aos interesses do capital. Então, quando a ciência descobriu, vamos dizer assim, a vacina, não foi para salvar a humanidade. Não foi porque a ciência estava preocupada. Não, foi o capital que colocou investimento. Existem milhões de vírus nos circulando, existem milhões de bactérias mortíferas, né, nos circulando. Agora, quando matar ou colocar em risco metade da população, que vai gerar mais capital, o capital coloca mais dinheiro, coloca mais investimento e transforma as pesquisas que estão paradas, né, em, em mercadorias que possam gerar mais capital. Mas por que nós conseguimos desenvolver em 3 meses? Né? Já estava lá, só que requer dinheiro, requer investimento pesado, e o capital não vai investir se não tiver um contingente imenso, né, de pessoas para consumir, para gerar mais capital. Vejamos que, né, nós estamos sendo constantemente ameaçados, certo? Pela própria ciência, porque ela vai descobrir, vai desenvolver forças produtivas que vão criar contradição, vão consumir, né, a natureza, vão consumir insumos, tá certo? Essas pesquisas vão degradar a natureza. Né? Então, o ar está poluído, as águas, né, estão poluídas, os rios estão poluídos, o mar está poluído, né? Tá certo? Vão criar, né, agrotóxicos, né, que vão poluir as árvores, né, as plantas, vão matar passarinhos, animais, árvores, né, aves, melhor dizendo, animais, envenenar também o próprio ser humano. Então, esse investimento pesado que o capital faz à ciência coloca em risco a natureza, coloca em risco o ser humano e coloca em risco a própria ciência. Ou seja, o destino da ciência. A ciência, como pesquisa, ela encontra-se comprometida. Né? E ela não se desenvolve, ela vai a passos lentos. Vejamos que, para o capital, né, só interessa a ciência se ela for aplicável, se ela for rentável, né, e ela possa gerar mercadoria que vá para o mercado, para gerar mais capital. Professor, nesse contexto que o senhor está falando, como é que ficam as ciências que não têm uma vocação utilitarista, uma vocação pragmatista, ou seja, as ciências humanas? Como ficam as ciências humanas nesse contexto? Isso também cria um problema para as humanas, daí, né? Isso é comum entre nós. Né? As humanas, até a gente é obrigado a chamar de ciência, né? Humanas, não precisa disso, mas isso é uma ideologia que veio lá do século XVI. Né? Nós vivemos no século XIX com Augusto Comte, né? No curso, no curso de filosofia positiva. Né? As humanas têm um problema. A ciência, como ciência, também tem um grande problema. Qual é? Não, não, não ter liberdade para pesquisar. Né? Não ter financiamento para, né, desenvolver as suas próprias pesquisas. Né? Nós somos obrigados, por exemplo, nós humanos, quando nós, né, submetemos um projeto a um edital, está lá, aqui no Estado brasileiro, aqui na CAPES, no PQ, nas fundações, você tem que ter, né, na rentabilidade, no mercado. Se você tiver um projeto artístico, você dá um jeito
tem que gerar capital. Ou seja, não tem uma preocupação com a arte, não tem uma preocupação com a sensibilidade humana, né? Não tem uma preocupação com a literatura, com o desenvolvimento da espiritualidade, não. Né? Tem que ter impacto de rentabilidade. Né? Isso cria um problema para o conhecimento, cria um problema sério para as humanas e um problema para a ciência. Ou seja, que a ciência, como conhecimento, como investigação científica, né? Ela caminha assim, numa perspectiva de agonia, né? De morte, né? Com a persistência da pessoa. Né? Isso é muito sério. Né? E nós temos uma tendência a dizer, né, marxismo é ciência, cuidado, né? Cuidado. Né? Ou eu estou fazendo uma pesquisa científica, cuidado, não está dizendo nada. Estou falando isso porque meus alunos falam muito isso. Né? Professor, e falamos sério, alunos realmente pesquisadores, alunos, né, honestos. Mas a gente tem um ideal, né, certo? Da ciência do século XVI. Ora, no século XVI, né, é que deu o surgimento da ciência, com Galileu, né, com o Bacon, Francis Bacon, com o Newton. Não, assim, ali que surge a ciência, como conhecimento autônomo e independente. Antes do século XVI, até o século XV, não existia ciência. Era filosofia. A filosofia era considerada a ciência primeiro. Ou filosofia era ciência, ou ciência era filosofia. Fazer filosofia era fazer ciência era fazer filosofia. Não existia a ciência como conhecimento autônomo, como conhecimento independente. Isso começa com Galileu, esqueci agora, mas com Galileu, né? E com Bacon na sua obra, o novo órgão, né? Quer dizer, o novo instrumento, o novo órgão, né? O novo instrumento da ciência. O Bacon é defendido de forma clara. Né? A ciência não é mais religião. A ciência não é mais teologia. A ciência não é mais filosofia. A ciência é um conhecimento autônomo, independente. Daí veio para nós que a ciência é um conhecimento autônomo. Né? A ciência é um conhecimento verdadeiro, seguro, porque ela vai estar livre de ideologia. E o Bacon vai dizer, olha, para fazer ciência nós temos que tirar o subjetivo, nós temos que tirar o sensível. Daí vem essa ideologia que a ciência ela é objetiva, né? Ela não tem mediação do subjetivo. Que o Bacon vai dizer, olha, para fazer ciência nós temos que tirar o quê? As ídolos. Daí vem o termo de ideologia, né? Como falso conhecimento, como falsa representação. Sabe? Professor, como é que o senhor relaciona ideologia com fake news? São coisas diferentes? Tem algo em comum? Como que o senhor relaciona essas duas coisas? Né? Daí, né, pode-se dizer, as fake news, né, elas não são ideologia. A ideologia é, vamos dizer assim, não é uma representação de mundo que tem que tem por trás assim, uma base material. Né? Ela não é falsa, ela diz como é que é a realidade. Ela diz como é que é o objeto, mas diz como é a realidade, a ideologia, né? Ou diz como é que é o mundo no campo da aparência, sem levar em consideração as suas mediações, que a gente chama de essência, que revela o que a essência é. Né? Então a ideologia não é falsa. Ela é falsa quando toma só a aparência como se fosse a essência. Mas a ideologia ela tem um fundo material. Ela tem uma base objetiva. As fake news não. As fake news elas são falsas. Né? Como intenção, né? Não de expressar o objeto, mas de adulterar o objeto, adulterar a realidade e manipular as massas. Né? As fake news, elas não são comunicação de si, né? Não são expressão de si. Elas são não comunicação, porque é um falseamento intencional, né? Adulterar, falsificar, né? Distorcer o real e passar o real distorcido como verdadeiro, para ludibriar as massas e manter o próprio real, vamos dizer assim. Né? Certo? Então, vejamos, o Bacon, voltando aqui ao Bacon, para a ciência nós temos que tirar os ídolos. O que são os ídolos? Para dizer que a ciência é objetiva. Tudo que é, para Bacon, né? Falsas representações, falsas ideações. Ele vai chamar as ídolos, né? As ídolos da tribo, que são as ideações advindas, por exemplo, dos sentidos. Mas olha, o cientista pesquisa, mas sem mediação dos sentidos, sem mediação do ver, do pecado, ou seja, do ver, do pecado, do pegar, né? Do tocar, do sentir. Dizer que a ciência ela é um conhecimento puramente objetivo, sem mediação do sentido, da sensibilidade, sem mediação do qualitativo. Tirar as ídolos, não só da tribo, mas as ídolos também da caverna, que são as ideações advindas, né, da nossa formação,
educação dos hábitos, dos costumes. Então, a ciência não pode ter mediação, vamos dizer assim, né, da ídola da caverna, né, ou seja, da educação, dos hábitos, dos costumes. Para dizer que a ciência ela é objetiva. Também a ciência não pode ter mediação da ídola, ou das ídolas, né? Que ele chama do fórum, do mercado, que são as palavras, são discursos, né? Porque as coisas são maiores do que os discursos, e que as palavras não expressam as coisas, né? Sabe? E também tirar as ídolas do teatro, que são as representações, né, da religião, as representações da filosofia, as representações do racionalismo e do próprio empirismo. Não é Bacon, que ele defende um tipo específico de empirismo, né? Que tem a mediação da racionalidade. Então ele vai dizer, olha, tirando isso, a ciência ela é o quê? Ela é objetiva, né? Ela não é ideológica, certo? Ela é verdadeira. E é esse ideário que é passado na contemporaneidade, a ciência como verdadeira, como objetiva. Mas lá na frente, veja, mesmo que a ciência, essa ciência é problematizada, que infelizmente não é problematizada por nós contemporâneos. Né? Professor, você poderia comentar um pouco mais aí sobre esse confronto do marxismo e positivismo aí no âmbito da ciência? Ou seja, a ciência lá no final do século XIX, aí uma disputa entre o marxismo e o positivismo, o Augusto Comte, na sua obra máxima, né, o curso de filosofia positiva, mas olha, a ciência é o conhecimento, não só o conhecimento ideal, é o único conhecimento verdadeiro, o Augusto Comte. Né? E vai dizer que a humanidade passou por 3 fases, né? Vocês sabem disso, por 3 estados. Né? O estado primeiro é querer explicar o mundo pela religião. Ele vai chamar o estado infantil, né? Pueril. Explicar o mundo por fatores externos, né? Por causas por causas, né, sobrenaturais ou sobre-humanas. Isso é um estado infantil da humanidade. Não dá para confiar nesse tipo de conhecimento. A segunda fase, o desenvolvimento da ciência, querer explicar o mundo, a natureza, a realidade, por princípios metafísicos, filosóficos, etc., é chamada fase intermediária, né? Juvenil. Mas a fase madura, adulta do conhecimento é a ciência. Então, a ciência ela é um conhecimento seguro para Augusto Comte. Mas vejamos, o próprio Augusto Comte, que quer trazer a ciência para o social, por isso alguns marxistas dizer, o que é o marxismo? O marxismo é uma ciência social. O que disse Foucault? Isso é o positivismo, isso é o cientificismo. Quem foi que disse isso? Né? Isso não está no marxismo, certo? Marxismo é uma ciência social. Quem foi que disse isso, meu querido? Né? Ora, então o Comte vai dizer, olha, o próprio Comte, que defende a ciência, vai dizer o quê? Que a ciência moderna, que da modernidade, a ciência tem um problema. O próprio Comte, que é o defensor da ciência. Né? Então, qual é, o senhor está falando desses grandes problemas que se geraram para a ciência aí na modernidade, o senhor poderia pontuar aí um pouco mais dessa problemática, ou desses problemas que se criaram aí, que surgiram, esses problemas que surgiram aí no âmbito da ciência moderna? Mas a ciência tem um problema. Qual é o problema da ciência? Que ela se tornou demasiadamente especializada. Que a ciência moderna ela se fragmentou. Ela perdeu o que a ciência, né, tinha no mundo medieval e no mundo antigo, que era uma ciência universal, que pesquisava uma questão, mas tinha uma ilação com outras questões, né, no mundo natural e no mundo social. Quando nós olhamos os pré-socráticos, eles vão pesquisar a água, mas a água vai ter uma dimensão também no mundo dos humanos. O ar vai ter uma dimensão no mundo dos humanos, os átomos, né? Tá certo? O apeiron, né? Os elementos, o ar, o fogo, a terra, né? O ar, você tem implicações na natureza e na sociedade. A ciência moderna, o Augusto Comte já é um problema da ciência. Ela perdeu a universalidade. Ela se tornou demasiadamente especializada, né? Que trata um objeto sem totalidade. O Augusto Comte, que nós não dizemos isso. Né? Está lá, textualmente. Bom, a nossa conversa não encerra por aqui. Na parte seguinte, o professor vai falar um pouco da ciência
sob o olhar da filosofia e da ciência contemporânea. Não perca o nosso próximo vídeo.